Pessoal, aproveitar que a nossa live é um pouco mais longa e agora falando do auxílio emergencial, peço para vocês sentarem o dedo aí, compartilhar essa live, explodir ela para o Brasil inteiro, porque agora é bem relevante o que eu vou falar aqui. Tivemos a conclusão, então, dessa discussão ontem lá no Congresso Nacional com a promulgação, né? Agora depende apenas, então, do governo federal, porque não precisa de sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. O que acontece? Agora há necessidade da edição de uma medida provisória que vai estabelecer os parâmetros do pagamento dessa nova rodada, então, do auxílio emergencial. O que diz o Ministério da Economia? Que precisa de informações por parte do Ministério da Cidadania para poder compilar, então, essas informações e depois editar essa medida provisória. Que, uma vez publicada, então, tem efeito direto, ou seja, efeito imediato de lei, aí já é possível iniciar esse pagamento. O que dizia lá atrás a equipe econômica? Que a previsão seria iniciar o pagamento a partir do mês de março. Mas como tivemos uma demora, ou seja, na aprovação lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, e também precisa dessas informações por parte do Ministério da Cidadania, mudou então a previsão. Agora a expectativa é que o pagamento comece. Em relação aos valores, o martelo está praticamente batido, entre R$ 175 e R$ 375 reais. Lembrando que o valor base será de fato R$ 250 reais e 4 parcelas, então, é isso que está sendo trabalhado pela equipe econômica. A promulgação já está feita, o Congresso Nacional, digamos, fez a parte dele, agora apenas depende de fato do governo federal. Presidente, conta pra gente a expectativa para a sessão de hoje, o acordo está mantido, como é que está? Claro, muito importante a aprovação no primeiro turno da PEC, garante o auxílio emergencial. Ontem os discursos tentavam desmerecer esse esforço, um esforço de votação nas duas casas de uma PEC que dá instrumentos e ferramentas para o governo para gerir melhor o serviço público, né, com todas as previsões de gastos, com todos os gatilhos necessários para a manutenção da máquina pública funcionando dignamente para o Brasil e para justamente também os seus funcionários. Então, a manutenção do texto hoje é imperiosa pelos acordos que foram feitos. O governo cedeu um pouco, o plenário da Câmara ajustou. É importantíssimo que nós terminemos hoje essa PEC para dar tempo de tomar as providências necessárias e passarmos para os outros assuntos, que são justamente a reforma administrativa, com a CCJ já instalada, e a liberação do relatório, que vamos trabalhar esse final de semana para que se apresente também o mais rápido possível da reforma tributária. Hoje a gente pode esperar então esse destaque para poder, que vai ser apresentado pelo governo para poder retirar a prorrogação dos servidores públicos? Não, vai ser feito 2 destaques que se permite promoções e progressões de funcionários públicos. É um ponto que se teve que ceder, né, para a aprovação da PEC no plenário. Vamos manter o foco no trabalho hoje para que a Câmara consiga, respeitando os limites regimentais, como todos têm acompanhado há 3 dias, aprovar a PEC sem nenhuma quebra mais nos seus destaques, deve ser em torno de 10, com a obstrução um pouco reduzida por acordo de procedimentos feito ontem à noite. Você acha que hoje mesmo termina essa discussão, votação, ou já na semana termina. Aí a promulgação o mais rápido possível, mas hoje termina. O segundo turno hoje, com todos os seus destaques, deverá levar um tempo parecido com o de ontem, mas nós terminaremos hoje. A vinda do ministro tem a ver com o revés? Evitar um novo revés? Não, a vinda do ministro, ele é o ministro da Secretaria de Governo, é quem trata da política do governo, é quem tem a relação com os parlamentares. É função dele estar em contato direto com o parlamento, para acompanhar, lógico, de perto as votações que são importantes para o governo, que são importantes para o Brasil. Então, nada de especulação, o clima está de tranquilidade. Bom dia a todos, eu cumprimento aos profissionais da imprensa. Essa sessão solene do Congresso Nacional teve o objetivo de promulgar a Emenda Constitucional 109, fruto da proposta de emenda à Constituição 186 de 2019, após um debate feito no Senado e na Câmara, com uma deliberação soberana das duas casas, com textos que, diante das supressões feitas pela Câmara, tornou-se um texto uníssono do Senado e Câmara, permitindo, então, a promulgação. Tem o objetivo de estabelecer aquilo com que tanto a presidência do Senado quanto a presidência da Câmara se comprometeram, que é o estabelecimento de um protocolo fiscal que estabelece e conceitua a responsabilidade fiscal, tão necessária
para esse momento de necessidade de flexibilidade no Brasil para se alcançar pessoas necessitadas através de um auxílio emergencial. Então, o ponto alto dessa proposta de emenda à Constituição é, sem dúvida, a possibilidade agora, desde já, do governo federal editar uma medida provisória que institua de maneira definitiva o auxílio emergencial no Brasil nos próximos meses em que há necessidade do enfrentamento da pandemia. Então, é uma emenda constitucional necessária que mescla a sensibilidade social de permitir que nesse ambiente de calamidade, de profunda tristeza nacional, possa o Estado estar presente na vida das pessoas com a instituição de um auxílio emergencial. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que disse no meu pronunciamento agora há pouco na sessão solene, com responsabilidade fiscal, diante de um protocolo fiscal que é instituído por essa proposta de emenda à Constituição hoje promulgada. Presidente Arthur. Como é que o senhor vê a possibilidade de Presidente falar. só em abril e não em março, como era previsto, já que vocês já conseguiram avançar com a aprovação e hoje a promulgação? Eu queria saudar a todos. Acabamos de fazer aqui no plenário do Senado Federal a promulgação da proposta de emenda constitucional número 109, como bem falou o presidente do Congresso Nacional. É uma ferramenta, como todos sabem, de equilíbrio fiscal, de previsibilidade das contas públicas. É mais uma etapa do que as duas casas se propuseram a discutir amplamente no plenário da Câmara dos Deputados e no plenário do Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, com a instalação das comissões, começa a tramitar uma outra etapa, que é da reforma administrativa, e todas as discussões no pertinente às reformas, com lógico, entrando na discussão também o relatório da reforma tributária, como já amplamente debatido, discutido e falado com todos os senhores. No dia de hoje, a perspectiva do aguardo da edição da medida provisória, bem lembrada pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para que o mais rápido possível a questão econômica dessa pandemia comece a ser diminuída para aqueles que mais precisam. Todo o trabalho da política, do Congresso Nacional, do Poder Executivo, para que esse momento de muita angústia na pandemia seja ultrapassado com o mínimo de assistência possível para aquelas pessoas que mais precisam. Além do mais, todo o pacote do bojo da matéria como foi aprovada pelas duas casas e compreendendo a democracia, as divergências ideológicas e de posicionamentos, as alterações que foram feitas no plenário da Câmara, e quero ressaltar o trabalho de todos os líderes, foram 3 dias de muito trabalho, de 9, 10 da manhã até 1, 2 da madrugada, de muita discussão, com o trabalho da relatoria do Senado e da Câmara, também com muita firmeza, nós entregamos à população brasileira o resultado de discussão da proposta 186 convertida na 109 no dia de hoje. A partir de hoje, o governo federal, os governos estaduais e municipais possuem mais um instrumento de previsibilidade e de contenção dos gastos públicos, não é? De uma maneira bem equilibrada e de forma que dê um suporte para que com previsibilidade a economia e a cidadania possam funcionar no país. Agradecer a todos os senhores pela cobertura, agradecer ao presidente do Senado e ao Senado Federal, aos deputados e ao plenário da Câmara dos Deputados, pela firmeza da discussão, pela clareza e pela transparência com que esse tema foi tratado nas discussões inéditas de uma proposta constitucional desta magnitude aprovada em 2 semanas, uma semana no Senado Federal e uma outra semana na Câmara dos Deputados. Muito obrigado a todos. Obrigado.